Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta quinta-feira queria bater um papo aqui com vocês sobre Pedro Caixinha, né? Agora que ele já foi oficialmente anunciado e depois de um pequeno período de descanso aqui no nosso canal, né? Nós trouxemos o vídeo aqui no dia da coletiva do presidente Marcelo Teixeira e agora alguns dias de ausência por aqui. Mas é claro, Natal, a gente acaba passando com a família, estou aproveitando as férias também, deixa eu dar uma ajustada nessa câmera aqui. Vamos falar então sobre Pedro Caixinha, né? Espero que você tenha passado um bom Natal com a sua família, muito abençoado, que tenha tudo dado certo e que essa reta final de ano de 2024 seja também muito abençoada para você, para toda a sua família e que o ano de 2025 comece na paz, tá bom? Que você tenha muito saúde e sucesso na sua vida profissional, você que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, e eu não poderia mais uma vez deixar de agradecer, porque eu falo isso, tenho falado em todos os vídeos, mas não canso de repetir, no ano mais difícil da história do Santos, quando o Santos disputou a Série B pela primeira vez, e tomara que tenha sido a última, este canal quase triplicou o seu número de inscritos. Nós saímos ali de pouco mais de 2.300 aproximadamente, e estamos muito próximos dos 7.000. Então eu estou muito contente mesmo, obrigado a cada um de vocês. Então, feito todos esses recados, antes, na verdade, eu quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo, comentar, compartilhar, curtir também, o seu like é fundamental. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que o nosso vídeo é legal, entrega para mais pessoas. Se na tela do seu dispositivo aí, telefone celular, tablet ou qualquer coisa do tipo, aparecer a opção Hypar Vídeo na parte dos comentários, arrasta a tela para a esquerda, veja se aparece aí Hypar Vídeo, entrega os seus pontos, que é muito importante também para esse vídeo ganhar engajamento, e se você quiser e puder, vire membro aqui do canal Filho de Peixe, clique no botão Seja Membro, é uma forma de você contribuir aqui mensalmente com este que vos fala, tá bom? Já falei demais, então vamos falar sobre os desafios de Pedro Caixinha no comando do Santos. Pedro Caixinha, que foi anunciado no começo da semana, chegou ao Brasil hoje, quinta-feira, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por volta das 4 horas da tarde, e agora começa de fato a discutir o planejamento do Santos para 2025. Antes de eu mostrar os desafios do Pedro Caixinha, na minha ótica, deixa eu aproveitar aqui a nossa audiência rotativa e dizer para quem eventualmente não sabe a minha opinião sobre Pedro Caixinha, o que eu acho do novo treinador do Santos. Eu gostei muito da contratação de Pedro Caixinha por vários motivos. É um treinador estrangeiro e eu tenho visto os estrangeiros muito mais à frente dos brasileiros, esse é o primeiro. É claro que tem gringo ruim, a gente sabe disso. Como tem gente ruim em todas as áreas. Tem jornalista bom, jornalista ruim, médico bom, médico ruim, advogado bom, engenheiro e advogado ruins também. Mas a gente sabe que na maioria os principais treinadores hoje em atividade no Brasil são estrangeiros. Dois exemplos que vocês já sabem, Arthur Jorge do Botafogo, Abel Ferreira, Vojvoda do Fortaleza. Eu disse 2 exemplos, mas acabei citando 3, mas só para vocês entenderem. Segundo, por que eu acho que o Caixinha é bom? Apesar de ser um estrangeiro, já conhece o Brasil. 2 anos no Red Bull Bragantino, já conhece a complexidade do próprio campeonato estadual que o Santos vai disputar, do Campeonato Brasileiro, já conhece a logística de viagem, o que precisa ser feito nesse calendário caótico do Brasil, quando vai precisar poupar, as viagens, quais são mais desgastantes, quais não são, já conhece a rotina de uma Copa do Brasil, esteve à frente do Bragantino numa Sul-Americana, disputou o pré-Libertadores neste ano que está acabando e caiu para o Botafogo, então já conhece toda a complexidade do calendário brasileiro. Em terceiro ponto, porque é um treinador que joga de forma ofensiva, que tem um DNA ofensivo, time veloz, que marca pressão, predicados que o torcedor do Santos gostaria de ver no comando técnico da equipe. Então, por estes elementos que eu elenquei aqui, eu acho que é uma boa contratação, sim. Se vai dar certo ou não, descobriremos com o tempo. Mas de partida, eu estou feliz, eu estou contente, eu gostei da contratação. Feito o registro da minha opinião sobre o Pedro Caixinha, eu listei aqui 4, tá aqui no meu caderno, no meu roteirinho improvisado, 4 pontos que eu enxergo como grandes desafios do Pedro Caixinha. Vamos a ele a partir de agora. Lembrando que se você estiver gostando desse vídeo, estiver se identificando com a minha forma de comentar futebol, de enxergar os problemas do Santos, se inscreva se não estiver inscrito e deixe o seu like também, que é muito importante. O seu like é fundamental, a sua inscrição também. São 2 mecanismos gratuitos
que me ajudam muito. A primeira razão aqui da dificuldade, desafio do Pedro Caixinha: pressão. Pedro Caixinha, na minha opinião, chega no ponto mais alto da sua carreira agora à frente do Santos. Eu vou listar aqui para vocês o currículo de Pedro Caixinha. União Leiria, de Portugal, Nacional da Ilha de Madeira, também de Portugal, Santos Laguna, do México, Al-Garrafa, do Oriente Médio, Rangers, da Escócia, Cruz Azul, do México, Al-Shabaab, da Arábia Saudita, Santos Laguna, novamente, do México, Tajeres, da Argentina, Red Bull Bragantino, aqui no Brasil, e agora o Santos. É o clube de maior camisa, o clube de maior história, o clube de maior pressão. Ainda que o Santos não tenha a cobertura midiática que Corinthians e Flamengo, por exemplo, têm, o Santos tem uma cobertura midiática muito maior do que a do Bragantino, por exemplo. Então os holofotes estarão em cima de Pedro Caixinha. Será que ele saberá aproveitar todo o potencial que ele tem e colocar em prática tudo o que ele pensa e idealiza de futebol nesse cenário de pressão? E aí eu faço um adendo a essa questão da pressão. Não só a pressão institucional de ser o treinador do Santos no ano em que o Santos volta para a Série A. É de ser o responsável por dar um alento para a torcida do Santos. O que eu estou querendo dizer com isso? A torcida do Santos, com razão, está impaciente, está injuriada, está revoltada, está triste, está preocupada, está aflita. Por quê? Porque o Santos fez vestibular para cair até que caiu. Foram 3 anos brigando contra o rebaixamento. Foram 3 anos na parte de baixo da tabela, que culminou na queda no dia 6 de dezembro de 2023. Depois desses 3 anos brigando para não cair até que caiu, o Santos vai jogar uma Série B em que tinha tudo para ser um ano literalmente de reconstrução. Mas o torcedor do Santos, de novo, com razão, protestou porque viu um time tendo um desempenho ridículo, perdendo jogos inacreditáveis. Para citar apenas 2, a derrota para o Amazonas fora de casa e a derrota do CRB carimbando a faixa de campeão do Santos. São 2 dos pontos mais lamentáveis da história do Santos. Então a torcida santista está impaciente e vai cobrar de Pedro Caixinha uma revolução no departamento de futebol. Mas fazendo a transição para o segundo grande desafio de Pedro Caixinha, é o pouco tempo. Pedro Caixinha chegou ao Brasil hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quinta-feira, dia 26 de dezembro. O Santos viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada no dia 3 de janeiro. São menos de 3 ou dia 4. Deixa eu tirar o microfone aqui, eu vou segurando ele porque ele está soltando na minha camisa. São menos de 10 dias para o Santos embarcar para os Estados Unidos. Até lá, o que vai poder ser compreendido, se é que o Santos, lembrando, o Santos ainda não voltou a treinar. A reapresentação do Santos ainda não ocorreu. Então, como vai ser isso, né? E outra, o Santos estreia no dia 19 de janeiro no Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, jogo da segunda rodada. Mas e a primeira rodada, André? Foi adiado justamente porque o Santos estará nos Estados Unidos. Como ficará essa divisão? Quais jogadores vão para os Estados Unidos? Eu, André, acredito que vão os jogadores principais, os ditos titulares, né? Mas aí como fica o planejamento dos que vão ficar aqui se preparando para o Campeonato Paulista? E nessa divisão, o Caixinha vai para os Estados Unidos, mas quem fica aqui no Brasil? Como fica? Como vai treinar? Num momento em que o treinador está começando o seu trabalho, como que vai ser a apreensão no sentido de apreender algo, né? De aprender. Como vai ser, vamos trocar o verbo, como vai ser a absorção, melhor dizendo, a palavra, vamos trocar a expressão, a absorção do método de trabalho do Fábio, tô com o Fábio Carille na cabeça, é um pesadelo que não acaba mais. Como será a absorção do método de trabalho do Pedro Caixinha, sendo que vai ter um departamento do Santos, uma delegação do Santos nos Estados Unidos. Então, é pouquíssimo tempo, é pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo também para o nosso terceiro desafio. Não tem nenhum legado. Primeiro, do ponto de vista de perfil, Fábio Carille e Pedro Caixinha são antagônicos. Fábio Carille, defesa sólida, futebol modorrento, 1-0 é goleada, um jogo em que o Santos lateralizava muito o jogo, tocando para os laterais, monte de chuveirinho. Um time que se dava muito melhor tendo o contra-ataque do que tendo a bola para propor jogo. E o Pedro Caixinha? Marcação-pressão, coisa que o Santos de Fábio Carille não fazia. Contra-ataque em velocidade com jogadores velozes. Variação tática. Outro estilo, transição, com muita gente ocupando 5 jogadores na reta final do campo. Aliás,
eu prometi para vocês, e nós vamos ter um vídeo com imagens do estilo de jogo de Pedro Caixinha. Mas como nós passamos por um período de Natal, que eu também estou curtindo a minha família, curtindo as minhas férias do trabalho, eu dei uma relaxada, então por enquanto estamos aqui com os vídeos, digamos, menos complexos, mas nos próximos dias eu vou sim, tá prometido, trazer um vídeo com imagens de uma análise tática de como jogam os times do Pedro Caixinha. Então, os estilos são antagônicos, então juntando tudo isso, pouco tempo de trabalho para começar um trabalho do zero, porque o Pedro Caixinha não vai aproveitar absolutamente nada do que foi deixado por Fábio Carille, porque na verdade o que foi deixado é muito pouco. É pobre o trabalho de Fábio Carille, não tem repertório, então tem que começar um trabalho do zero. Nesse cenário de pouco tempo é algo que me preocupa. E também me preocupa a montagem do elenco. De 2023 para 2024, ao longo de 2024, a gestão Marcelo Teixeira contratou 24 jogadores. Esse número, chegamos a esse número porque a direção do Santos chegou à conclusão de que o elenco até 2023 era insuficiente, como de fato era. É o elenco que rebaixou o Santos. Mas muitas contratações foram horrorosas. Rodrigo Ferreira, Rainer, Patrick, Billy Arce, Serginho e companhia limitada. Qual será o tamanho da reformulação do Santos para 2025? Será que vai haver essa reformulação? Nós estamos aqui já chegando na reta final do ano, e ainda que se diga que o Santos tem aí alguns jogadores engatilhados, Luizão do Novo Horizontino, Zé Rafael, etc., o Santos ainda não anunciou ninguém. Vai conseguir contratar jogadores que tenham o perfil do Pedro Caixinha? Só citando rapidamente de passagem, um time que tem contra-ataque rápido, como era o time do Bragantino, que pegava a bola e ia para a transição veloz, os jogadores saíam correndo numa intensidade alta. No Santos não dá para fazer isso tendo o Juliano para puxar contra-ataque. Um time que joga com pressão lá em cima, o bloco mais alto, o Gil não pode ficar exposto para correr para trás. Um zagueiro que talvez tenha uma certa dificuldade. Então, quantos serão contratados? Jogadores de qual perfil serão contratados? Então, esta reformulação, a quantidade, a qualidade e o perfil desses jogadores que venham ser contratados, eu elenco também como quarto e último grande desafio de Pedro Caixinha à frente do comando do Santos. Ele que chega com a missão de ser o comandante do Santos no ano em que o Santos volta à Série A, no ano em que o Santos vai enfrentar muitas dificuldades na era das SAFs, de Botafogo, de Fortaleza, muito bem estruturado, de times que não são SAF, mas têm orçamentos bilionários e estão montando verdadeiras seleções como Palmeiras e Flamengo. Como vai se posicionar o Santos? Mas, como eu disse, eu estou contente com a contratação de Pedro Caixinha, porque já disse isso em diversas lives ao longo do nosso ano aqui, do Santos na Série B, e eu vou repetir na nossa audiência rotativa. Quando você não tem condição financeira de contratar uma constelação de craques, como é o caso dos times do Palmeiras, do Flamengo, o seu principal astro tem que estar no banco de reservas. Eu não acho que o Pedro Caixinha seja um astro, assim, de treinadores da primeira prateleira. Não é. Mas quando eu digo isso, eu estou dizendo de um treinador com potencial, de um treinador que tem conceitos futebolísticos muito claros e que pode extrair muito mais do que um treinador mediano, comum, ou até mesmo aquele treinador ultrapassado tiraria. Quer um exemplo? Para a gente fechar o vídeo? Com Jorge Sampaoli, Jean Mota e Eduardo Sacha foram dois dos principais jogadores do Santos por muito tempo. Aliás, o Jean Mota chegou até a ser eleito craque do Campeonato Paulista. Por quê? Porque Jorge Sampaoli, que tem muitos problemas, nós sabemos disso, conseguiu extrair o melhor de um jogador cujo teto técnico é baixo, mas potencializou esse jogador. E é isso que eu espero de Pedro Caixinha. Não terá um time recheado de jogadores fantásticos, mas eu vejo no Caixinha potencial para extrair o melhor dos jogadores que estiverem no Santos. E você? O que você acha? Qual a sua opinião? Além desses 4 desafios que eu apontei, você elencaria mais um? E me diga nos comentários, está confiante no trabalho de Pedro Caixinha? Você gostou da contratação de Peter Littlebox? Diga aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O resto você já sabe, se inscreve, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, não esqueça do like, hypa, vire membro, compartilha com a rapaziada pra gente crescer cada vez mais. Estamos bem pertinho dos 7.000 inscritos, a gente volta a qualquer hora com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.